Eu quero nessa noite fazer uma breve meditação na palavra de Deus e eu quero ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Essa parábola que Jesus nos conta, ela nos mostra o seguinte, que a obra de Deus é como se fosse uma grande plantação. Essa plantação aí são aquelas pessoas que estão vindo para servi-lo, para estar na sua presença, para serem seus servos. E o que acontece é o seguinte: Deus semeia o trigo, mas aí vem o inimigo e semeia no meio do trigo o joio. E o joio e o trigo são duas coisas diferentes, mas eles são semelhantes, eles são parecidos, ao ponto de se confundir uma coisa com a outra. O joio, ele é tão parecido com o trigo que não dá para separar o joio do trigo. Se tentar separar o joio do trigo, vai findar levando junto também o trigo. Então note, o joio são aqueles que não são sinceros, que não são verdadeiros, que não tomaram uma decisão real de servirem a Deus, que estão no meio do povo de Deus, mas que na verdade não são de Deus. O trigo é o povo de Deus, são aqueles que realmente se converteram, que realmente creram, que realmente vieram para a presença do Senhor, que realmente estão servindo a Deus de uma forma abnegada, que estão dispostos a cumprir em suas vidas a vontade de Deus. Mas eles estão juntos, estão misturados. Veja, Jesus ele deu essa explicação, essa exemplificação de como acontece no reino de Deus essa mistura semelhante aí, e ele mostra, tentando explicar para as pessoas um pouco mais, para que as pessoas entendam que existe no meio do povo de Deus, existe um povo que não é de Deus, mesmo no meio do povo de Deus. Se você ler lá no livro de Apocalipse, você vai ver que uma daquelas cartas que foram escritas por Jesus para aquelas 7 igrejas lá na Ásia, há uma carta que ela é dirigida a uma igreja que era uma igreja de Deus, de Jesus, uma igreja viva, poderosa, uma igreja cheia da graça de Deus, mas que tinha um grande problema. Ela tinha, no meio dela, uma sinagoga de Satanás. Quer dizer, Satanás conseguiu entrar naquela igreja, conseguiu se misturar no meio daquele povo, e no meio deles ele tinha uma sinagoga. Então, isso aí mostra que é possível. E note, o falso, ele é muito parecido com o verdadeiro. Se você pegar uma nota falsa e compará-la com a nota verdadeira, existem alguns casos que a nota falsa ela é tão convincente que a pessoa chega a pensar que a falsa é que é a verdadeira e a verdadeira a falsa. E existe então, existe o falso e existe o verdadeiro. A palavra de Deus ela nos mostra
que existem os profetas. Existem os profetas de Deus. Você me pergunta, existe mesmo profeta de Deus? Será que Deus ele usa homens, pessoas para fazerem a sua obra? Existe. Os profetas existem. Os homens de Deus existem. Os servos de Deus sinceros existem. Aqueles que são realmente chamados, enviados, vocacionados por Deus e que estão realizando a sua obra, eles existem. Mas eu digo para você, existem também os falsos profetas. E os falsos profetas, eles são também muito parecidos com os verdadeiros profetas. E eles também pregam em nome de Jesus. E também até realizam milagres, fazem maravilhas, expulsam demônios. São muito parecidos. É muito difícil distinguir entre um e outro. Jesus Cristo disse que naquele dia, no dia do juízo, então todos os profetas vão se apresentar diante dele e os falsos profetas, eles irão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não realizamos muitos milagres? E aí Jesus vai dizer para eles assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Quer dizer, pessoas que se misturam. É o joio no meio do trigo. A Bíblia também ela compara o reino de Deus, a obra de Deus, como se fosse um rebanho. E os membros desse rebanho, as ovelhas, são os servos de Deus, os verdadeiros crentes, os verdadeiros seguidores do Senhor. Esses daí são as ovelhas. Mas, assim como existem as ovelhas, também existem os bodes. E o bode não é uma ovelha. E a Bíblia diz que naquele dia, no dia do juízo, Jesus ele vai separar, é o dia em que ele vai separar os bodes das ovelhas. É por isso, meu amigo, que nos dias de hoje você ouve falar de muitas pessoas que eram conhecidas, inclusive como servas de Deus, como pessoas que estavam andando no caminho do Senhor, e de repente essas pessoas começaram a ter comportamentos errados, comportamentos feios, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de reagir a todas as circunstâncias. E essas pessoas, na verdade, elas são um joio. É porque elas não se converteram verdadeiramente. E eu quero falar no seu coração, você que me ouve, que me assiste em qualquer lugar, converta-se ao Senhor verdadeiramente. Entre na obra de Deus para ser trigo e não joio. Seja profeta, mas seja um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quero dizer para você, não queira estar no meio do reino de Deus, da obra de Deus, e continuar vivendo como se estivesse fora, como se não conhecesse a Deus, como se não tivesse temor a Ele, como se fosse igualzinho ao ímpio. A gente tem visto aí o surgimento de vários escândalos. De repente, homens e mulheres que se dizem de Deus, cometendo crimes bárbaros, inclusive, crimes horríveis, assassinato, pedofilia, homossexualismo, roubo, né,
corrupção, mentira, exaltação, vaidade, orgulho. E aí vai uma infinidade de comportamentos. Quantos querem, inclusive, introduzir dentro da própria igreja, dentro do reino de Deus, dentro da casa do Senhor, os comportamentos mundanos, errados de uma vida sem Deus. Quantos, inclusive, hoje não querem mais nem se arrepender dos seus pecados. Alguém dizia, antes, quando a pessoa ela ouvia o Evangelho, ela se arrependia do pecado e mudava de vida. Se arrependia, pedia perdão, mudava de vida e passava a servir a Deus. Hoje, as pessoas elas querem servir a Deus, mas elas não querem se arrepender dos seus pecados, elas não querem, elas querem inclusive justificar os seus pecados, querem inclusive que os seus pecados sejam motivo de orgulho. Não é? Nós temos visto aí as passeatas e as pessoas se orgulhando por serem pecadoras, por fazerem coisas erradas, por viverem de uma maneira errada. E hoje, quando a pessoa, então, ela ouve o Evangelho, ao invés de se arrepender e de abandonar o seu pecado, o que ela faz? Ela vai para um lugar, ela procura uma igreja, ou ela abre uma igreja que aceite o seu comportamento, que diga que matar não é pecado, que roubar não é pecado, que viver uma vida de promiscuidade não é pecado, que não tem problema nenhum, que ninguém vai para o inferno, que a pessoa ela pode viver da maneira como ela quiser viver e está tudo bem, porque é assim mesmo, porque o homem é falho, porque a carne é fraca, porque Deus é bom, é misericordioso e não vai lançar ninguém no inferno. Esse é o pensamento errado que está por aí e é o pensamento do joio, é o pensamento do falso profeta, é o pensamento do bode, é o pensamento daqueles que estão, muitas vezes até no meio do povo de Deus, estão no lugar certo, mas estão vivendo de maneira errada. Agora eu quero dizer uma outra coisa para aqueles que têm se escandalizado com aqueles que se dizem servos de Deus e que fazem e que cometem esses absurdos aí que a gente tem visto acontecendo na nossa sociedade. Jesus Cristo disse o seguinte, que é inevitável que venham os escândalos. Os escândalos virão. Mas ele disse assim, ai daquele por meio de quem vem o escândalo. E Jesus até disse uma coisa muito séria, que ele disse assim, melhor seria que essa pessoa que causa o escândalo, ela amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e lançasse ao mar. Palavras de Jesus, palavras duras. Eu quero dizer para você que o joio vai existir, os falsos irão existir, os pecadores irão existir, aqueles que vão escandalizar vão existir, mas a obra de Deus vai continuar sendo verdadeira, sendo de Deus, sendo o caminho para a gente seguir. E no final, é Deus quem vai fazer a separação de todas essas coisas. É Ele quem vai separar os falsos profetas dos verdadeiros profetas. É Ele quem vai separar as ovelhas dos bodes. É Ele quem vai separar o joio do trigo. Então, não se preocupe, não se desespere. Desde que me converti, ao longo da minha vida, eu já vi muito joio, eu já ouvi muito falso profeta, já presenciei muitos escândalos, mas nada disso abalou a minha fé, meu amor por Deus, por sua obra,
por sua igreja, porque eu sei que essas coisas, elas iriam acontecer. Já estavam previstas aqui, não é nenhuma novidade, mas elas não são fortes o suficiente para negar a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho, a verdadeira crença, o verdadeiro seguir a Jesus. E eu compreendo que a minha fé, ela não pode estar baseada na fé de outras pessoas. Eu tenho que ter a minha fé firmada em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, meu amigo, eu quero dizer para você, ao tomar a decisão de entrar na obra de Deus, de entrar no reino de Deus, você tem a opção de se tornar trigo, de se tornar parte real do reino de Deus, a imagem de Cristo, ter na sua vida o perfume de Cristo. Ou você pode se contaminar. Você pode se deixar levar pelas ideias do mundo, pelos caminhos do mundo, ficar vivendo uma vida dupla, ficar com uma vida cheia de altos e baixos. Um dia está firme, outro dia está desviado, um dia está cheio do Espírito, outro dia está cheio de bebida, de drogas, de sexo errado, pecaminoso. Nós podemos deixar nos contaminar. Há um salmo, o primeiro salmo, na verdade, ele diz o seguinte, que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, se esforça para não se desviar dela nem para um lado nem para o outro. Quer dizer, somos nós quem decidimos o que nós queremos realmente para a nossa vida. Somos nós quem decidimos se nos assentamos na roda dos escarnecedores, se entramos no caminho do ímpio, se nos misturamos ao ponto de nos contaminarmos completamente. Olhe para mim, ouça-me. Se você quiser, você pode ser um homem santo de Deus. Se você quiser, você pode ser uma mulher santa de Deus. Eu quero dizer para você, você pode decidir aí, no seu coração, ser alguém a quem Deus realmente possa usar. Você pode decidir ser um servo de Deus verdadeiro, um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. A Bíblia nos conta a história de um homem que ele decidiu firmemente no seu coração ser um homem a quem Deus pudesse usar. Ele decidiu estudar a palavra de Deus. Ele decidiu aprender toda a lei e decidiu viver, praticar essa palavra e decidiu ser em Israel um exemplo, um ensinador dessa palavra. Esse homem foi Esdras e ele tomou então essa decisão no seu coração de ser um homem a quem Deus pudesse usar. Que eu e vocês possamos decidir sermos pessoas a quem Deus possa usar. Que eu e vocês possamos decidir ser cristãos verdadeiros. Que não sejamos joio, mas que nós sejamos trigo. Que não sejamos frios, nem mornos, mas que sejamos quentes.
como é a vontade. Estamos levando o Evangelho de Jesus Cristo. E você pode ser um dos nossos apoiadores, um dos nossos investidores. Venha nos ajudar a evangelizar Manaus e o Amazonas. Você pode fazer a sua contribuição através da nossa conta bancária no Bradesco, a agência 0482 e a conta 222-6006, dígito 5. Está aí, estou projetando aqui na tela da TV, e você pode então fazer a sua participação, pode participar conosco, enviando assim a sua contribuição. E você pergunta: quanto eu devo enviar, pastor? E eu lhe digo: você deve enviar aquilo que ele tocar no seu coração para que você o faça. Eu quero dizer para você que o importante é que você participe, contribua, dê a sua oferta, a sua ajuda para esta obra que tanto necessita. Deus te recompensará. Então fica aí o meu apelo, e que você possa, pelo menos por alguns dias, realizando a obra do Senhor. Bem, meus amigos, meus irmãos, eu quero agradecer de coração a participação de vocês aqui conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal, que Deus te livre da morte, que Ele te cubra com todas as suas bênçãos, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te livre da morte, que Ele te dê a paz, que Ele te dê a vitória, que todas as suas bênçãos chovam sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa noite, paz seja convosco, até domingo, se Deus quiser. Domingo, 18h30, nós vamos estar aqui novamente transmitindo o nosso culto online, e estaremos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor. Outra coisa ainda, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para você que me ouve neste momento. Eu tenho um canal no YouTube, que é um canal onde eu estou postando os nossos cultos ao vivo, as nossas lives online, onde eu estou postando as minhas pregações, os meus estudos da Palavra de Deus. Inclusive, agora estou postando algumas mensagens que eu preguei no rádio em 2016, 2017, estou colocando devagarzinho lá, e é um canal para abençoar a sua vida, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, se inscreva lá no meu canal. Como é que você acessa o canal? Você entra lá naquele íconezinho do YouTube, clique lá, e lá dentro, para procurar naquela lupa, você escreve Roosevelt Jerônimo, meu nome, e ele vai achar o meu canal, e você pode se inscrever. Aí vai ter escrito lá em vermelho: inscreva-se, e você clica lá, pronto, está inscrito, e você vai poder ter acesso a essas playlists que nós temos publicado lá, que é para abençoar você, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até domingo, se Deus quiser. Paz seja